Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a presença de todos. E aos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o nosso muito obrigado. Vamos dar início à 18ª sessão ordinária de 22 de novembro de 2023. Em cumprimento à resolução número 115, convido a vereadora Regina para fazer a leitura do trecho da Bíblia. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, tornai vós filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da meia-noite. Tu os leva como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta e se seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados oculta à luz do teu rosto. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilos dos Santos. Presente. Claudenir Jane. Presente. Jairo Leandro Durigan. Presente. João Aparecido Batista Paula. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa, presente. Renata Brigatti Alavarce. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da 17ª sessão ordinária de 8 de novembro de 2023. Ata da 16ª sessão ordinária de 8 de novembro de 2023. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 17ª sessão ordinária do ano de 2023. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Carlos Murilos dos Santos. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa e o de segundo secretário, o vereador Jairo Leandro Durigan. O senhor presidente cumprimentou a todos e, conforme a resolução número 115, foi feita a leitura do texto da Bíblia pelo vereador José Aparecido. Seguindo, solicitou a primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, contando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Iniciando o expediente, solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 16ª sessão ordinária realizada em 25 de outubro de 2023. Colocada em discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 16ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Dando sequência, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do requerimento número 28/2023, autoria do vereador José Aparecido. Colocada em única discussão, usaram a palavra os vereadores José Aparecido, Regina e Renata, vida e áudio. Colocada em única votação, o requerimento número 28/2023 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do requerimento número 29/2023, vereador José Aparecido. Colocado em única discussão, usou a palavra o autor, vida e áudio. Colocado em única votação, o requerimento número 29/2023 foi aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 26/2023,
autoria do Executivo Municipal. Solicitou a dispensa da leitura o vereador José Cruz. Aprovado pelo plenário, em seguida, encaminhado às comissões para emissão de parecer. Ato contínuo. O senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 27/2023, autoria do Executivo Municipal. Solicitou a dispensa da leitura o vereador Jairo. Aprovado pelo plenário, em seguida, encaminhado às comissões para emissão de parecer. Segundo o senhor presidente, solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 28/2023, autoria do Executivo Municipal, encaminhado às comissões para emissão de parecer. Dando sequência, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de decreto legislativo número 2/2023, autoria do vereador Murilo. Em seguida, encaminhado às comissões para emissão de parecer. Não havendo mais matéria destinada ao expediente, o senhor presidente suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciando os trabalhos na ordem do dia, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Havendo quórum, declarou aberto a ordem do dia, solicitando a mesma que fizesse a leitura da ementa do projeto de decreto legislativo número 2/2023 e do parecer emitido pelas comissões. Colocada em única discussão, usou a palavra o vereador autor, vida e áudio. Colocada em única votação, o projeto de decreto legislativo número 2/2023 foi aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei número 28/2023 e do parecer emitido pelas comissões. Colocada em primeira discussão, usaram a palavra os vereadores Jairo, Renata, Regina, José Aparecido e Murilo. Vida e áudio. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 28/2023 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo após o término desta, para apreciação do projeto de lei número 28/2023, declarando em seguida aberto o uso da tribuna. Usou a palavra o vereador Jairo Videaldi. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pelo senhor presidente. Câmara Municipal de Mirassolândia, 8 de novembro de 2023. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ata da 11ª sessão extraordinária de 8 de novembro de 2023. Ata da 11ª sessão extraordinária de 8 de novembro de 2023. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 19h40, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 11ª sessão extraordinária do ano de 2023. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Carlos Murilo dos Santos. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa e o de segundo secretário o vereador Jairo Leandro Durigan. O senhor presidente cumprimentou a todos e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, solicitando à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 28/2023. Colocado em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei número 28/2023 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão.
cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pelo senhor presidente. Câmara Municipal de Mirassolândia, 8 de novembro de 2023. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do requerimento número 30/2023, autoria do vereador Murilo. Senhoras e senhores vereadores, o vereador que este subscreve, com assento nesta Casa de Leis, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B, do Regimento Interno, requer à excelentíssima do chefe do Poder Executivo que seja urgentemente instalado ares condicionado na creche Diva Teodora de Oliveira, no bairro Nova Macaúbas. Justificativa. Este edil foi procurado por alguns pais de alunos, informando a situação precária que seus filhos permanecem na creche, pois lá possui apenas 2 ventiladores para 3 salas de aula, com mais de 15 alunos em cada. Diante da narrativa, procurei verificar pessoalmente. Compareci na creche e pude constatar que o problema é mais grave do que imaginava. A temperatura estava aproximadamente 40 graus e aquelas crianças derretendo de calor. Triste imaginar que para uns tanto e para outros nada. Sendo assim, em nome de todos os pais dessas crianças, suplicamos que, urgentemente, este poder público atende ao pedido de instalação de ares condicionados, para que os infantes possam estudar com dignidade. Plenário Walter Lima, 17 de novembro de 2023. Carlos Murilos dos Santos, vereador. Coloque em discussão. Bom, boa noite aos nobres vereadores, a todos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook, YouTube, aos funcionários da casa e todos que aqui se faz presente. Bom, como diz o requerimento, fui procurado por alguns moradores, pais de alunos lá do bairro Nova Macaúbas, falando a situação. E quando chega uma demanda dessa para mim, eu costumo ir até o local para ver se realmente é aquilo. Cheguei lá por volta das 3 horas da tarde e realmente é uma situação muito delicada o que acontece lá. Existem 3 salas de aula lá. A primeira é a sala maternal, que atende 20 crianças de 3 a 4 anos, uma sala enorme, que existe um único ventilador. Existe uma sala do berçário, que atende de 0 a 2 anos, que atende 15 crianças aproximadamente, que também um único ventilador. E mais uma sala de atividades, né, sala de vídeo, faz recreação lá, que essa sala também não tem ventilador. Existe um ventilador lá de pé, que uma professora que levou pela situação que estava. Então a gente vem aqui colocar esse requerimento para que a prefeita se sensibilize com a situação. E eu sei que as coisas estão difíceis, não está fácil para os municípios, mas que pelo menos aí, até chegar esses ar-condicionados, coloque esses ventiladores, porque não é justo. As únicas 3 salas do ensino municipal que não tem condição nenhuma é essas 3 salas de Macaúbas. Então eu peço que a prefeitura e a prefeita sempre se sensibilize, visite a escola como eu visitei. Aqui a gente não está querendo criticar, não está querendo se autopromover, que nem algumas pessoas falou aí, né? A gente está querendo fazer o nosso trabalho, a gente foi eleito para isso. Esse é o trabalho do vereador. Realmente, a escola está bonita, foi reformada pouco tempo atrás. Parabéns, é isso aí. Mas tem muitas coisas que a gente também tem que ver, principalmente uma situação dessa. Não é justo aí ficar quase 40 crianças lá, num calor que está fazendo aqui, nossa cidade é quente, nossa região é quente. Então eu imploro aí para o executivo, tome providência necessária. Não só um vereador, mas como pai também, que tem um filho dessa idade, né? Uma situação muito delicada lá, então. E eu peço que o apoio dos nobres vereadores para que apoie o requerimento, vote para a gente encaminhe para a prefeitura e possa tomar as devidas providências necessárias. Meu muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar pelo requerimento. Eu acho muito importante mesmo a gente tomar conta das nossas crianças e acho também que é nosso dever como vereador dar sugestões, é uma sugestão, né? Eu não sei qual o valor que será da devolução da Câmara ou a contabilidade da Câmara, mas a gente sabe que todo final do ano sobra algum dinheiro. Se este for o caso, né, se puder ser feito,
que o senhor faça uma amarração com a prefeita, né? O senhor devolva o dinheiro amarrado com ela fazer as instalações dos ares condicionados. É uma sugestão, eu acho que o senhor pode fazer uma amarração, se assim permitir, né? E fica a minha sugestão, como vereadora, para a gente tentar resolver um problema também. Como o senhor bem disse, a gente sabe que a situação de todos os municípios está muito arrochada, né? Está muito difícil, e, assim, se a gente puder ajudar, eu acho que de todas as formas, eu acho que é bem-vinda. Então, é apenas uma sugestão. Essa sugestão, vereadora, ela é muito bem-vinda e a gente já estava até analisando, principalmente que a gente economizou esse ano todo aqui, a gente encerrou alguns contratos para que a gente pudesse trocar aí o nosso carro, né, que é 2009, na verdade nem o seguro atende mais. Os vereadores aqui, todos eles aqui viajam bastante para São Paulo para buscar recursos, porque assim cada um tem as suas lideranças e está dando resultado, porque vem muito recurso pelas mãos dos vereadores. Né, muita gente fala que o vereador não faz nada, mas eu acredito que essa Câmara aqui tem ótimas lideranças que está trazendo resultado. Então, essa presidência aqui, juntamente com a mesa, a gente fez um orçamento legal mesmo. A gente tem um dinheiro para a gente fazer, fazer uma licitação para esse carro, mas é uma sugestão que a gente também já tinha viabilizado aqui, conversado, né, e a gente vai entrar em acordo aqui para ver a real situação, mas lembrando também que é o seguinte, a gente sabe aqui que o vereador até comentou que foi gasto aqui R$ 28.500 com a Labrisa, poderia ter colocado os ar-condicionado. Várias outras coisas que aconteceu com o dinheiro público, que poderia colocar os ar-condicionado. Eu nem falo ar-condicionado, mas pelo menos ventiladores. Um ventilador numa sala é muito pouco, entendeu? Então, tem alguns, isso aí é executivo, é para executar as obras. Então, não pode transferir uma situação dessa para o legislativo. Entendeu? Jogar isso para o legislativo. Lógico, a gente vai avaliar, com certeza, já tinha pensado nisso, já faz um tempo, sobre outras coisas ainda, só que a gente tem as obrigações da Câmara. O duodécimo é para fazer melhorias e trabalhar aqui na Câmara. O duodécimo não é para devolver para a Prefeitura, para fazer obra para a Prefeitura, esse não é o intuito. Mas eu agradeço, né, por você ter lembrado, mas eu repito, eu acho que tem muita coisa aí que dá para a Prefeitura economizar e voltar as crianças a ser prioridade, porque eu acho que criança sempre é prioridade, pelo menos eu penso. E assim, voltando nesse assunto, a vereadora citou, muita gente falou, porque só agora vai lá e tal. Eu peço para essas pessoas acompanhar o meu trabalho, ir no site da Câmara, eu tenho vários requerimentos na área da saúde. Eu acho que 80% dos meus requerimentos aqui nessa Câmara é da área da educação, é da área da educação. E muitos deles, 50% deles foi atendido. Inclusive a reforma do parquinho, ventiladores no parquinho, aquela cobertura. Entendeu? Então a gente está fazendo um trabalho, não é só agora, e a gente nem entrou no período eleitoral ainda. Então essas pessoas que estão falando aí, poucas pessoas, né, porque a maioria apoia, a maioria sabe o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Essas poucas pessoas aí que estão falando, acompanhem, todos esses requerimentos estão no site da Câmara Municipal, e eu convido vocês para estar acompanhando o meu trabalho aqui na área da educação. Meu muito obrigado. Pela ordem, só um minutinho, posso falar? Eu gostaria de falar também que assim como o senhor faz, todos nós fazemos, né? Às vezes não divulga tanto quanto outros, mas aí é o uso da rede social de cada um, né? Que também a gente vai, eu fui também na Pequito ver também a situação dos ares condicionados de lá, apesar de ser uma escola estadual, né? Mas eu também fui, conversei com as diretoras e tudo mais. Então, assim, todo mundo trabalha, todo mundo vai atrás, e é isso que o senhor falou. E foi apenas uma sugestão, né? Eu, Renata, na minha opinião, acredito ser mais importante as crianças do que outra coisa. Mas é o que o senhor falou, é decidido entre a mesa e ficou apenas uma sugestão. Pela ordem, senhor presidente, também quero parabenizar pelo ato, pela ação. Eu não estive lá na escola, né, na creche, mas a gente ouve. A gente, como né, eu e os demais aqui, que são os vereadores que são atuantes, eles sabem realmente o que tem acontecido na cidade. Então, parabéns pelo ato, parabéns pelo requerimento que está sendo feito. E, igual o presidente disse, realmente é uma prioridade as crianças. Não é tão, nós sabemos sim, está aí para todo lado, né, a cidade também, nosso município,
A executiva tem falado bastante das dificuldades que o município tem vivido, tem encontrado, e a gente também, que não é leiga nem nada, a gente sabe do que está se passando na política, né, do nosso Estado, do nosso país. Mas também, presidente, como o senhor disse, o dinheiro da Câmara, ele tem que ser gasto na Câmara, né? Independente aí das situações, não são coisas, o Legislativo não junta dinheiro, né? Até para as viagens aqui estava difícil, né? O senhor estava pedindo para que a gente tivesse um pouco de paciência nas viagens, para que seja feito assim, algo aqui ainda na Câmara, que tem bastante coisa a ser feito. Então, também não é uma coisa assim que precisa juntar, né, o dinheiro da Câmara Municipal e fazer um acordo com o Executivo. Porque, geralmente, a lei não permite, ela não fala isso. O dinheiro da Câmara, o deodécimo da Câmara, é para gastar com os funcionários da Câmara e com o funcionamento da Câmara. Então, eu gostaria também de deixar, né, as minhas palavras aqui, como já fui presidente 2 vezes por esta casa, eu dei prioridade, já que o dinheiro ele vem para gastar com a Câmara, que já não é muito, a gente tem aí um percentual de 7%, eu não sei hoje como que está, mas na minha época era o quê? 2 a 3% que a Câmara recebia de deodécimo aí da Prefeitura. E não é uma coisa tão difícil, assim, uma coisa tão cara, que tem que ser feito justamente um acordo com o Executivo e o Legislativo para se devolver o dinheiro aí que o presidente, com tanto esforço, né, pôde juntar para sanar as situações aqui na Câmara. Pela ordem, senhor presidente, eu queria parabenizar também pelo requerimento. Eu moro no bairro, não sabia da situação, nunca fui procurado, né? Não sei se o Preto já foi, mas é um requerimento muito bem-vindo, né? E o que o senhor falou certinho aí. E eu concordo também com a Renata, que ela falou da possibilidade de estar fazendo essa parceria aí, independente se o Executivo fez ou não fez, nós temos que provar o contrário, eu acho, né? E porque é o bem comum que está em jogo, né? Então, a gente faz diferente. Vamos fazer, economizamos e vamos aplicar bem aplicado. Coloque em votação. Aprovado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 31/2023, autoria do vereador Murilo. Regimento número 31/2023. Senhoras e senhores vereadores, o vereador que subscreve, com assento nessa Casa de Lei, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, requer excelentíssima chefe do Poder Executivo que seja urgentemente construído um muro de arrimo na Escola Municipal Antônio Banhato, localizado no bairro Nova Macaúbas. Justificativa. É notório na nossa comunidade o fato ocorrido na semana passada na Escola Antônio Banhato, onde uma criança foi atacada por um cachorro. Assim, como a máxima urgência, é preciso providenciar meios de segurança para impedir que tais acidentes ocorram, e um deles é a construção de um muro, para que nossas crianças possam ter mais segurança, evitando que ocorram mais tragédias. Assim, sabendo da importância das nossas crianças para o município, suplicamos que urgentemente que dê uma atenção especial. Plenário Prefeito Walter Lima, 17 de novembro de 2023. Carlos Murilo dos Santos, vereador. Coloque em discussão. Bom, mais uma visita que eu tive lá na Escola Antônio Banhato, né, pela repercussão que deu a situação daquele cachorro que entrou dentro da escola. É uma situação muito delicada, porque a gente sabe lá, né, Zé, a quadra, como é que está, tudo aberto lá. Está aberto da rua para a quadra e da quadra para a escola. Então é uma situação que a gente vem também, através de requerimento, pedir para que... O certo ali seria um muro. O muro evitaria muito problema ali na questão de passar alguma coisa ilícita para as crianças, até mesmo as pessoas passar na rua e ficar gritando as crianças, tirando a atenção das crianças ali no pátio, ou até mesmo dentro da sala de aula. Eu já dei aula ali quando estagiário, há 10 anos atrás, eu sei como que funciona um pouco ali. É difícil você fazer um trabalho ali, por conta
muitas pessoas ali passam, um primo, um tio, e sempre está gritando, tira um pouco a atenção das crianças, mas o problema maior aqui que está em discussão é a segurança, né? Então eu sei que não fica barato, não é do dia para a noite, mas é que a gente pede aqui para que faça um estudo, faça um cronograma, uma programação, né? Ou até mesmo parceria, né? Vê quanto que custa esse muro, vê com alguns empresários do município que têm interesse de fazer esse muro e fazer uma propaganda. Não sei se isso é legal ou não é, mas vamos discutir, vamos conversar sobre isso. Eu lembro uma vez que o vereador Zé Aparecido e o Preto, até estava nessa reunião, se propôs também fazer um mutirão e fazer esse muro, né? Só que aí depois veio a pandemia, né, Zé? Acabou não virando mais nada, ninguém conversou, aí entrou outra gestão, também não teve mais diálogo. Mas aqui é uma sugestão, sugestão não, é um pedido que a gente faz aqui, né, para não acontecer, né, não acontecer novamente coisas piores aí, porque isso já foi um fato que ganhou repercussão aí regional, apareceu na televisão, e fica ruim para o nosso município. Ninguém quer isso, ninguém gosta disso, a gente está aqui representando o município, representando a população, então a gente quer que as coisas funcionem, que as coisas dêem certo, e a gente não pode fechar os olhos para umas coisas dessas. Ah, mas esperou acontecer? Não, o vereador ele fiscaliza. Quem que executa é a prefeitura e a direção que está lá. Então, aconteceu o problema, vamos lá fiscalizar, vamos lá, através de requerimento, formalizar isso aí, pedir. A gente tem ido também em São Paulo, pedir vários recursos, tanto para a escola, tanto para a escola municipal, quanto para a escola estadual também. A Renata citou que teve na Pequito. Eu, a vereadora Regina, o vereador Jairo também estivemos em São Paulo com o deputado estadual da UBEM. A gente pediu recurso também para a escola, mas a gente sabe que é difícil. Eu lembro que na época da campanha eleitoral teve o secretário de Educação aqui. Trouxeram o secretário de Educação aqui e ele aí garantiu que ia dar os ar. Mas eleitoral você sabe como é que é, né? Acabou a eleição, ninguém mais apareceu, aí ficou aí todo mundo aí. Mas enfim, é um pedido que eu faço, né, para que a prefeita estude aí, pelo menos arrume aquela tela agora, porque está tudo aberto. Do jeito que você chega, você entra até lá na sala. Então, consiga aí resolver esse problema, que é muito grave também, no bairro Nova Macaúzuma. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu queria dar umas palavrinhas também a respeito. Como o senhor disse aí que a gente estava até conversando aí com o vereador Preto, né? Na época a gente tentar fazer esse muro lá. Antes, na gestão passada, já teve também, né? A gente tentou lá fazer, aí o prefeito da época não aceitou. Conversamos na escola, eles não aceitaram que a gente fizesse parceria lá, porque os vereadores vão aparecer. Então é uma coisa, umas picuinhas, aí acontece uma tragédia dessa e depois fica levando o nome. Por quê? Porque não pensa no futuro. Quanto tempo atrás? E outra coisa, quando foi feita aquela quadra, apareceu um monte de padrinhos, o senhor lembra, né? Até eu conversei com o deputado Carlão, até não gosto do Carlão por isso, né? Porque ele não foi homem comigo, Carlão Pignatário, né? Ele falou comigo, trabalhei para ele, ele pisou na bola. Sobrou verba, recurso daquela quadra, o pessoal conversei com o pessoal e falou para mim, ó, manda segurar um pouco do dinheiro aí, para acertar, para pegar essa verba e usar para terminar a quadra, né? E na época que aconteceu, o prefeito foi empurrando, não fizeram e deixaram o dinheiro embora. Podia ter colocado alambrado quando fez a quadra, não deixaram aberta. Então, para você ver, as picuinhas políticas ocasionam no futuro esses problemas aí, ó. Porque se tivesse resolvido na época, o Barbosa é testemunha aqui, né? O Barbosa que corria comigo, eu chegava para ele e falava, e não deixaram fazer. Porque eu pedi, aí, agora tá aí, a resposta está aí, ó, o que aconteceu. Era para estar fechadinha a quadra. Então, acho que o setor público tem que saber trabalhar em prol da comunidade, da população, e não em prol de si próprio, entendeu? Então, é isso aí, obrigado. É justamente isso, Zé. Às vezes as pessoas acham que a gente coloca esse requerimento para se aparecer, para poder criticar o prefeito. Pelo contrário, a gente coloca esse requerimento e vai até o local porque a gente é pago para isso. A população, ela confiou na gente para fazer esse trabalho, entendeu? Então não é porque agora está chegando o ano que vem a eleição, que está aparecendo, porque aí os cargos comissionados da prefeita fica tudo brabo. A gente é pago para isso, esse é meu trabalho. Eu não poderia ser diferente disso, entendeu? Então esse é o meu trabalho, eu vou continuar colocando esses requerimentos, vou continuar visitando as escolas, né, vou continuar visitando os locais públicos, que assim for comunicado até mim, e é isso aí. A população precisar, pode contar comigo, eu estou sempre à disposição. Coloque em votação. Aprovado.
solicita ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 33/2023, autoria do vereador Jairo. É 32, é. 32, desculpa, teve um engano aqui. Requerimento número 32, autoria do vereador Jairo. Requerimento número 32/2023. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que este subscreve, com assento nesta Casa de Leis, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B, do Regimento Interno, requer à excelentíssima chefe do Poder Executivo que apresente o seguinte: a íntegra do processo licitatório número 22/2022, contrato 43/2023, modalidade, concorrência, objeto, obra, creche escola, empresa vencedora, Carveng, Construções Limitada, 28081, 122/0001-79, valor R$ 4.233.653,18. E a comprovação ou previsão de entrega da obra. A íntegra do processo licitatório número 15/2023, contrato 45/2022, modalidade, tomada de preço, objeto, obra Centro de Saúde, empresa vencedora, Carveng Construção Limitada, valor R$ 929.729,26, e comprovação ou previsão da entrega da obra. A íntegra do processo licitatório número 24/2022, contrato 46, tomada de preço, objeto, obra, cozinha piloto, empresa vencedora, Carveng Construção Limitada, 28081, 122/0001-79, R$ 489.594,43, e comprovação ou previsão da entrega da obra. A íntegra do processo licitatório número 17/2022, contrato 41/2022, modalidade, tomada de preço, objeto, obra, reforma da rodoviária, empresa vencedora, Carveng Construções Limitada, R$ 250.007,79, e a comprovação ou a previsão da integra da obra. Justificativa. Acredito que não o único vereador da cidade que esteja sendo procurado pela população questionando como uma empresa situada no estado de Minas Gerais, mais precisamente em Frutal, pode participar e ganhar tantas licitações aqui na cidade, vindo buscar do poder público municipal mais de 5 milhões, sendo que ninguém jamais presenciou os funcionários da empresa. Jamais foi visto um carro da empresa, ou quando o jornalista procurou pela empresa no endereço que consta no contrato celebrado com a prefeitura, também não encontrou a empresa. Somente após é que compareceram num outro endereço, é que encontraram uma empresa que disseram ser a mesma. Porém, o CNPJ da empresa localizada no endereço é outro. Nobres edis, é muito dinheiro que está sendo tirado do nosso povo. E se formos fazer vistoria nas obras, podemos constatar que não está sendo realizada como o nosso povo merece.
Assim, convido meus companheiros, após estarmos em mãos com os processos licitatórios, que possamos fiscalizar as obras, pois sabemos a dificuldade de todos em pagar os seus impostos. Por isso, o dinheiro público tem que ser usado com muita responsabilidade. E muitos estão esperando pela creche escola, pelo centro de saúde, que ainda não foram entregues. Desde já queremos deixar registrado que estamos requerendo cópia impresa de todos os processos licitatórios supramencionados, pois em pesquisa o site oficial não encontrados. Assim, em respeito à população, quero dividir a responsabilidade com meus pares, para que juntos possamos adotar a melhor forma de justiça, seja para o meu povo, seja para o poder público. Plenário, Prefeito Walter Lima, 17 de novembro de 2023. Jairo Leandro Dorigan, vereador. Coloque em discussão. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de desejar uma boa noite a todos, a mesa diretora, os vereadores, as vereadoras, aos funcionários da Câmara, os que nos assistem pela TV Câmara, Facebook e YouTube. Nós, depois de muitas conversas, chegamos a um entendimento sobre essa Carveng aqui, que foi muito noticiado, muito comentado. Antes não tinha nem escritório físico, era um endereço fantasma, pode-se dizer fantasma, que era uma casa de cidadão, uma casa normal, não tinha. Depois de um tempo, apareceu um escritório. Esquisito. Então, eu, como vereador, estou requerendo todas as cópias para ver a atitude que a gente vai tomar. E eu estava vendo aqui, né, vereador José Carlos, o senhor também pediu sobre a rodoviária, né? Sobre a obra da rodoviária. Eu convido aos senhores também, as senhoras, para que nós possamos achar um entendimento para, numa coisa tão grande, não reflita numa coisa tão pequena dentro do nosso município, que é o caso, senhor vereador, desses ventiladores, desses ar-condicionados. Uma coisa tão pequena, tão bem dizer insignificante, que poderia ter feito já com dinheiro. Eu me recordo que numa reunião aqui em Mirassolândia, no final de 2021, salvo engano, a prefeitura tinha 4 milhões em caixa. 4 milhões. Foi numa reunião aqui que nós tivemos com o João Pedro. E nessa reunião ainda nós conversamos com a prefeita na época, como que já tinha esse dinheiro para que fosse investido um pouco nos trabalhadores, nos funcionários da prefeitura, através de uma melhoria no seu salário. Então, olha aí, ó, uma coisa que a gente tem que fiscalizar mesmo, vereador. Eu gostaria de pedir o apoio dos senhores para a aprovação do requerimento. Coloque em votação. Aprovado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 33/2023, autoria do vereador Jairo. Requerimento número 33/2023. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador que subscreve com assento nessa Casa de Lei, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B, do Regimento Interno, requer a excelentíssima chefe do Poder Executivo que apresente o seguinte. Item A. A portaria que determinou o pagamento de gratificação de atividades especiais ao motorista Gilson Dourado Matos. Item B. O cartão de ponto eletrônico do funcionário Gilson Dourado de Matos nos últimos 6 meses. Item C. Qual o veículo e a placa que o funcionário transporta os estudantes? Item D. Requer ainda que apresente todas as portarias desde o ano de 2021 de forma impressa ou que disponibilize no site oficial, sob pena de todas as de portarias que nomearam funcionários. Justificativa. É notório na nossa cidade que circula um vídeo apresentado demonstrativo de pagamento de funcionários Gilson Dourado de Matos, esposo da prefeita Célia.
Neste vídeo mostra que o motorista de transporte escolar recebe mais de R$ 1.000 em hora extra, contrariando a folha de pagamento dos demais motoristas. E ainda gratificação de atividades especiais, qual a especialidade da função dele que os demais não possuem. Assim, não luto para que ele receba menos, apenas requeiro que são os meios utilizados para que possamos viabilizar um salário mais justo para os demais motoristas. É lamentável deparar com tanta diferença salarial daqueles que trabalham sol a sol dentro de um transporte escolar. Assim, em respeito à população, quero dividir a responsabilidade com meus pares, para que juntos possamos adotar a forma de justiça, seja para meu povo, seja para o poder público. Prefeito Walter Lima, 17 de novembro de 2023. Jairo Leandro Urigam, vereador. Coloca em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Foi feito esse requerimento aqui para ter saber por que está recebendo essas horas extras, essas coisas. E como foi muito bem dito, a gente não está perseguindo, a gente não quer que ganhe menos, a gente só quer que seja justo com os outros funcionários também. Porque num caso que se tem tanto dinheiro para dar para um, por que não tem para os outros demais? Isso é a luta que a gente está aqui várias vezes falando, e é o que a gente vai lutar mesmo, porque tem, igual eu já disse na outra sessão, é um serviço que mexe com transporte escolar, que mexe com a saúde, os braçal também, os lixeiros, todos são funcionários que merecem o nosso respeito e nosso trabalho para que eles possam receber um salário justo. E gostaria de pedir o apoio dos senhores. Coloque em votação. Aprovado. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 29/2023, autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 29/2023, de 14 de novembro de 2023. Institui feriados municipais para o ano de 2024 e dá outras providências. Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos, prefeita municipal de Mirassolândia, comarca de Mirassol, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por leis. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o feriado municipal do dia de Santo Antônio, padroeiro do município, a ser comemorado todos os dias 13 de junho. Artigo 2º. Fica instituído o feriado municipal do dia do Senhor Bom Jesus, a ser comemorado todos os dias 6 de agosto. O artigo 3º. Fica instituído o feriado municipal do dia de São Vicente de Paula, a ser comemorado todos os dias 27 de setembro. O artigo 4º. Fica instituído o feriado municipal do dia de São Judas Tadeu e São Simão, a ser comemorado todos os dias 28 de outubro. Artigo 5º. Incluída no calendário de feriados municipais as datas 13 de junho, 6 de agosto, 27 de setembro e 28 de outubro. O artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Fica revogada a Lei 1543/2022, de 16 de dezembro de 2022, após o dia 8/12/2023, que instituía feriados municipais e dá outras providências. Artigo 8º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mirassolândia, São Paulo, 14 de novembro de 2023. Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos, prefeita de Mirassolândia. Exposição de motivos.
O referente projeto de lei número 29/2023, ele justifica o projeto de lei número 29/2023, de 14 de novembro de 2023, pela necessidade de atender os diversos setores da sociedade: comércio, bancos, prefeitura, câmara e escolas, que visem fazer seu planejamento em relação ao calendário de 2024, uma vez que a lei faculta ao município a escolher as datas de seus feriados municipais. Portanto, foram escolhidas as datas representativas: Dia de Santo Antônio, a ser comemorado todos os dias 13 de junho. Dia do Senhor Bom Jesus, a ser comemorado todos os dias 6 de agosto. Dia de São Vicente de Paula, a ser comemorado todos os dias 27 de setembro. Dia de São Judas Tadeu e São Simão, a ser comemorado todos os dias 28 de outubro. Revogamos nesse projeto de lei municipal número 1543/2022, de 16 de dezembro de 2022, após o dia 8/12 de 2023, que institua feriados municipais e dá outras providências, para adequar datas que mais próximas do desejo da população e dos órgãos supramencionados. Sendo assim, faz-se necessário a aprovação do citado projeto de lei. Mirassolândia, 14 de novembro de 2024. Célia Aparecida Fiamengues dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Encaminho às comissões para emissão de parecer. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos para o início da ordem do dia.
Reiniciando os trabalhos, solicita a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilos dos Santos. Presente. Claudenir Tonzani. Presente. Jairo Leandro Durigan. Presente. João Aparecido Batista Paula. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa, presente. Renata Brigatti Alavars. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Havendo quórum, declaro aberto a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 26/2023 e do parecer emitido pelas comissões. Projeto de lei número 26/2023 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2024 e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão Saúde e Assistência Social, Comissão Obras e Serviços Públicos. Parecer número 26/2023. A propositura. O projeto de lei número 26/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. O assunto. Ele dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2024 e da outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa, o projeto de lei em tela, nós vereadores componentes das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Comissão Saúde e Assistência Social e Comissão Obras e Serviços Públicos, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas manifestações de nossa assessoria jurídica, para o que, salvo melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Assessoria Jurídica. Parecer de projeto de lei número 26/2023. A prefeita municipal de Mirassolândia encaminhou para apreciação desta Casa Legislativa o referido projeto de lei, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento deste município para o exercício de 2024. Acompanha a propositura da lei em tela, justificativa no sentido de que a proposição visa estabelecer as diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento de 2024, em cumprimento ao disposto pela legislação feita à matéria, a saber, Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal 4.320/64 e Lei Complementar 101/00. Análise jurídico do projeto. Trata-se de projeto de lei de fundamental importância para o município, no qual se encontram delineadas as propriedades administrativas eleitas pela administradora, bem como ajuste entre receitas e despesas, capazes de garantir o equilíbrio fiscal, exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 2.2. A Constituição Federal, artigo 165, 2, e seu parágrafo 2º, e a Lei Orgânica Municipal, artigo 68, inciso 3º, estabelece o conteúdo das leis de diretrizes orçamentárias e o procedimento de sua elaboração. Tais regras devem ser obedecidas pelo Poder Executivo Municipal, pois se trata de instrumento fundamental ao traçado das metas e prioridades da administração pública, voltada à elaboração da peça do orçamento anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está prevista
no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal de 88, compreendendo as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Além disso, caberá orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 2.4. A Lei Federal 4.320/64, por seu turno, traça os aspectos técnicos a seres obedecidos pelo administrador no que se tange à elaboração do orçamento, o que deve ser considerado para o efeito de compatibilização da proposta de diretrizes orçamentárias, por si estabelecida a própria peça de orçamento a ser elaborada posteriormente, já que o referido instrumento normativo não estabelece nenhuma regra específica sobre as diretrizes orçamentárias. 2.5. Entretanto, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, que versa especificamente sobre as regras afetas às finanças públicas, com vista à garantia de equilíbrio fiscal, prescreve uma série de exigências a serem cumpridas pelo administrador ao elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2.6. Nota-se, portanto, que as exigências acima refletem a seriedade com que o gestor deve planejar os gastos públicos, imputando-lhe o legislador constituinte e ordinário maior responsabilidade no manejo das receitas e despesas efetuadas pelo ente político, de forma a fazer com que não dependam as verbas públicas de maneira indiscriminada, sem proclamação, mas aplique de forma responsável e planejada, a fim de viabilizar resultados concretos em favor da população, seu principal destinatário. O 2.7. Destarta, compulsando os outros do processo legislativo em hipócrife. Vê-se, portanto, que a proposta aventada amolda-se ao descrito pela Constituição Federal e legislação correlata. Lei 4.320/64, LC 101/00. A conclusão. Por derradeiro, optamos pela viabilidade técnica da presente proposição, visto que se adequou às normas aclinadas na Constituição Federal da República, LRF e Constituição Estadual, principalmente por atender às normas de fiscalização e controle através da publicidade. Ressalvo apenas que, no que tange aos aspectos contábeis do presente projeto de lei, não possuo autoridade para declinar respeito. Assim, repasso aos nobres vereadores para análise do mérito. Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2023. Cláudia Renata da Silva. Comissão de Redação e Justiça, Jairo Leandro Durican. A presidente Regina Aparecida da Silva Costa. Membro Ronaldo de Oliveira Santos. Comissão de Finanças e Orçamento, a relatora, Regina Aparecida da Silva Costa, presidente, Jairo Leandro Durican, membro, José Carlos da Cruz. Comissão de Saúde e Assistência Social, José Aparecido Mendes Ramos, relator, João Aparecido Batista Paulo, presidente, e Claudenirton Jane, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Claudenirton Jane, relator, José Carlos da Cruz, presidente, Renata Brigatti Alavarce, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra.
Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 27/2023 e do parecer das comissões. Estima a receita e fixa a despesa do município de Mirassolândia para o exercício de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer 27/2023. Propositura. Projeto de lei número 27/2023, de autoria Poder Executivo Municipal. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município de Mirassolândia para o exercício financeiro do ano de 2024 e da outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores, componentes das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Obras e Serviços Públicos, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica. Para o que salva o melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Assessoria Jurídica, parecer ao projeto de lei número 26/2023. Parecer. A Prefeita Municipal de Mirassolândia encaminhou para apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 027/2023, que dispõe sobre a receita e fixa a despesa deste município para o exercício de 2024. A LOA é um instrumento que estima a receita e autoriza as despesas do governo de acordo com a previsão de arrecadação, visando concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO. Orçamento, sob um aspecto político, demonstra como serão destinadas as verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essa distribuição. Análise jurídica do projeto. A Constituição Federal destina um título específico para a tributação e orçamento, estando disposto na inteligência do artigo 165, inciso 3º. Vejamos. Artigo 166, 5. Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenção, anistias, remissão, subsídio e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 15º, inciso 1º e 2º deste artigo, compatibilizado com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação das despesas, não se incluído na proibição, autorização para abertura de crédito suplementar e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Existem alguns princípios que norteiam a elaboração do orçamento público, são eles: princípio do equilíbrio, que insiste no equilíbrio entre receita e despesas, princípio contido na Lei de Responsabilidade Fiscal,
em que os gastos são condicionados à arrecadação. Princípio da universalidade, segundo o qual todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária. Princípio da anualidade, significa para que cada ano haja um orçamento. Princípio da exclusividade, pelo qual o texto da lei orçamentária não pode conter outra determinação, que não especificamente a previsão da receita e a fixação das despesas. Princípio da unidade, onde todos os gastos e receitas devem ser apresentados em um único documento. Princípio da não afetação, que diz que é proibida a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesas, salvo algumas exceções legalmente previstas no artigo 167, parágrafo 4º da Constituição Federal. E o princípio da programação, ou seja, o orçamento tem que ter conteúdo e forma de programação. Todos esses princípios, bem como da publicidade, transparência, encontra-se acolhido em maior ou menor grau na ordem jurídica brasileira. Alguns na própria Constituição, outros na Lei nº 4.320/64, no Decreto-Lei nº 200/67 e na Lei Complementar 101/2000, conhecido como Lei de Responsabilidade Fiscal. Verificamos que os requisitos formais exigidos pelas leis citadas anteriormente estão presentes, bem como, quanto à formalidade legais, estão todas presentes. Saliento que existem questões contábeis no projeto e, existindo alguma dúvida, os nobres edis devem procurar o Departamento próprio de Contabilidade para esclarecer sobre o assunto. Nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101, é necessária a realização de audiência pública prévia. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais serão dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e as leis de diretriz orçamentária, as prestações de conta e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante de incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Quanto à possível emenda aos projetos de lei do orçamento, somente poderão ser aprovados caso seja compatível com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária, nos termos do artigo 160, parágrafo 3º, inciso 1º e 2º e 3º da Carta da República, indicando os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluído as emendas que indicam sobre dotação de pessoal e seus encargos, serviços da dívida e transparências tributárias constitucionais. Poderão ainda ser ofertadas emendas que sejam relacionadas com a correção e erro ou omissões, ou com o dispositivo do texto do projeto de lei. Vejamos, parágrafo 3º. As emendas do projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modificam somente poderão ser aprovados casos sejam compatíveis com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos o que indicam sobre dotação para pessoal e seus encargos, serviços da dívida, transparência tributária constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, ou sejam relacionados com a correção de erros ou emissão, ou com o dispositivo do texto no projeto de lei. Ainda pode-se tratar de verbas vinculáveis condicionalmente. As verbas destinadas à educação e à saúde não poderão ser emendadas por menor por força de limite constitucional. Ante o exposto, sou
de parecer de que o projeto se encontra revestido das condições de legalidade e constitucionalidade, pois obedece ao ditame da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal nº 4.320/64 e na Lei Orgânica do Município, no que tange às regras de finanças públicas. Conclusão. Por derradeiros, opinamos pela viabilidade técnica da presente proposição, visto que adequou-se às normas declinadas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Estadual, principalmente por atender às normas de fiscalização e controle através da publicidade. Ressalvo apenas que, no que tange os aspectos contábeis do presente projeto de lei, não possuo autoridade para declinar a respeito. Assim, repasso aos nobres vereadores para análise de mérito. Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2023. Cláudia Renata da Silva, assessora jurídica, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Obras e Serviços. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 29/2023 e do parecer emitido pelas comissões. Institui feriados municipais para o ano de 2024 e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 029/2023. Propositura. O projeto de lei 29/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. O assunto dispõe sobre os feriados municipais no ano de 2024 e dá outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores componentes das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossas assessoras jurídicas. Para o que salva melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Assessoria Jurídica. Parecer projeto de lei número 029/2023. Aduzo o projeto de lei sobre os feriados municipais exercido no ano de 2024. Análise jurídico do projeto. A proposição está em conformidade com as disposições contidas no artigo 30(1) da Constituição Federal de 1988. Assunto cuja reflexão atinge o interesse local e não conflita com a competência privativa da União Federal, artigo 22 da Constituição Federal. Com a competência concorrente entre a União Federal, Estados e Distrito Federal, artigo 24 da Constituição Federal, e nem tampouco está em desacordo com a Constituição do Estado de São Paulo. Na expressão, assuntos de interesse local, apesar da generalidade que pode advir destes termos, verifica-se, nesse caso, que o preceito constitucional se enquadra no assunto debatido, uma vez que o interesse local não é caracterizado pela exclusividade do interesse, mas sim pela sua predominância, onde se aplica a criação de datas comemorativas, eventos locais, em que não haja implicações vedadas pelos ordenamentos jurídicos. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o projeto de lei em tela em apreço é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta Casa de Leis. É o nosso parecer.
Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2023. Cláudia Renata, jurídica da Casa. Jairo Leandro Durigan, relator da Comissão de Justiça e Redação. Regina Aparecida da Silva Costa, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, o membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Regina Aparecida da Silva Costa, relatora. Jairo Leandro Durigan, presidente. E José Carlos da Cruz, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Nada mais, encerro a presente sessão e uma boa noite a todos.